E, ó, deixando bem claro, tá? Porque a gente sabe como é torcedor. Ontem, o pênalti não interferiu no resultado. Claro O que não. Palmeiras venceria o Goiás. O Palmeiras, em momento nenhum, foi ameaçado pelo Goiás. Agora, na minha opinião, aquele pênalti é uma vergonha. E outra, a central do apito, tão querida pelo Mauro César, disse que foi pênalti. O jogador, ele tá com a mão pra trás, ele tá virado de costas e a bola bate na mão. A dica da arbitragem é sempre mão pra trás. Ele não tinha o que fazer ali. E a bola bate na mão, o árbitro não marca e o VAR chama. Eu queria perguntar pra vocês, claro, primeiro pro nosso amado, que ama a central do apito. Mauro, você também achou um escândalo? Não acho que interferiu no resultado. Agora, o próprio Palmeiras tem que ficar preocupado com um pênalti como esse. Porque o Palmeiras um dia pode ser prejudicado com um pênalti como esse. O Flamengo pode ser. Os clubes têm que ficar preocupados. Porque um árbitro vê aquilo como pênalti, eu acho preocupante, Mauro. Houve indignação do Palmeiras, como na semana anterior, no jogo lá no Ceará? É isso a que eu reação falei foi a essa semana mesma? passada. Ele elogiou a arbitragem. Pois é. Que ele falou que deu a vantagem no primeiro gol. Ele não falou do pênalti. Então, nem preciso me aprofundar nessa questão. Todo mundo puxa. Esse é o grande problema do futebol também. Todo mundo, ou quase todo mundo, sempre defende o seu lado. Ninguém defende o futebol. Defender o futebol desses caras que tão mal fazem ao esporte, que são maus árbitros, que não conhecem a regra, ou sei lá o que se passa na cabeça desses caras. E sempre patrocinados por alguns comentaristas de arbitragem que ainda vão lá e chancelam decisões bizarras. O que apenas comprova o quão ruins eles eram como árbitros de futebol também, porque continuam demonstrando a incapacidade em avaliações que fazem fora das quatro linhas. Ontem o jogador põe as mãos para trás, então agora o cara tem que fazer o quê? Tem que amputar os braços, então. Porque o gesto é muito evidente, né? Ele põe os braços para trás e esse é um jogo bom para falar sobre isso, porque a vitória do Palmeiras ela foi merecida, não foi uma vitória que, digamos assim... Não dependeu do pênalti. Dependendo disso, estava 1-0. Acho que dificilmente o Palmeiras perderia pontos nesse jogo. E é um erro crasso, né? É um erro crasso e há quem defenda ainda que a marcação. Totalmente Olha aí a imagem, descabida, marcada com interferência, com a participação de VAR, ou seja, houve uma reflexão a respeito disso e a conclusão genial foi de que isso é pênalti. Realmente é complicado. E tivemos há poucos dias uma situação inversa, que foi o pênalti marcado e voltaram atrás lá no jogo do Atlético Paranaense contra o Estudiantes, justamente porque o jogador do time argentino recolhe o braço, né? Ele recolhe o braço, o gesto dele, não quero tocar na... Opa, tira o braço daqui. E a bola resvala. Então, o juiz na hora não viu. Porque, de fato, acho que ali dentro do campo é difícil perceber essa nuance, esse detalhe. No VAR, no vídeo, era perceptível. E aí chamaram, olha, dá uma olhada aqui, o cara tira o braço. O juiz, realmente, ele tira o braço e ele anula a marcação do penal a favor do Atlético Paranaense. Ontem foi o inverso. Se o rapaz põe os braços para trás, quer dizer, é evidente que ele não quer aumentar a área do corpo. Então ele faz o quê? Aí tem discussões aí sobre biomecânica e tudo, o movimento do ser humano em determinadas situações. Se ele abre o braço, abre as asas, como eu costumo dizer, quer dizer, parece que quer voar, aí o abraço, né? Não importa se para trás, para frente, mas não, ele se encolhe todo. É difícil, né? Assim realmente fica difícil, né? E, infelizmente, você dá uma oportunidade que perdeu o Palmeiras de reagir de novo. Olha que absurdo, marcaram um pênalti hoje pra gente, é absurdo. A gente não quer não ia interferir no resultado. A gente não quer que isso aconteça e tal. E na semana passada a gente viu. Jamais falaria. Foi um erro contra o Palmeiras absurdo, o pênalti pro Ceará foi bizarro, esse eu acho que é mais bizarro ainda. Mas houve também um não marcado a favor do Ceará, ou seja, a arbitragem ela prejudicou os dois times. Muita gente acha que ali foi lei da compensação. Eu não tenho essa convicção de que há compensação, acho que muitas vezes pode haver realmente incapacidade. O cara erra aqui e erra de novo, erra para tudo quanto é lado. Não sei se para compensar. E quando fala em compensação, muitas vezes não é uma coisa deliberada, até inconsciente. O cara sabe que errou, ele fica aquilo na cabeça, acaba errando para o outro lado também. Pode acontecer, na natureza humana isso aí. Mas também pode ser só incompetência, os caras não sabem. E me parece muito claro que alguns caras que trabalham na arbitragem, eles parecem desconhecer não só a regra nos seus detalhes, mas também eles têm dificuldade de entender o jogo de futebol. Como é que é um jogo de futebol? O que acontece? Em algumas disputas de bola que eles enxergam falta. E nesse lance realmente é surreal. É um lance ótimo para falar, porque não dá para nenhum torcedor do Palmeiras falar, tá dizendo para questionar a vitória. Ninguém tá questionando a vitória nenhuma. Não, e tem torcedor que ainda fala, é Ninguém chato. tá questionando vitória nenhuma. Ninguém tá questionando a vitória, mas é um pênalti preocupante pro futebol brasileiro. O cara marca isso aí num jogo eliminatório, num jogo que vale um título, aí vai e marca um pênalti desse, seja lá para quem for, contra quem for. É péssimo. Isso não pode acontecer.
Mas acontece, e continua acontecendo. E eu não vi, que eu tenho mais o que fazer do que perder meu tempo vendo o Daronco falar, mas vi uma chamada lá na rede social. Eu vi. Você é um herói. Ele falou que a arbitragem brasileira é boa. Não, é uma das melhores do mundo. É brincadeira, que né? A arbitragem brasileira os caras é uma não das têm melhores nem a do capacidade de fazer uma autocrítica. Se ele falasse, temos que melhorar, eu até pararia para ver a entrevista. Pô, que legal, cara. Mas não, nossa, com base em que alguém fala isso? Sério, com base em que, gente? É quase um deboche. Quando alguém fala que a arbitragem brasileira é uma das melhores do mundo, parece que está rindo da nossa cara. Ele diz o seguinte, da nossa, eu falo do contextualizar. torcedor, de todos nós, de que Ele nos diz envolvemos o seguinte, com o esporte. A gente não apita um campeonato fácil. Nós temos o melhor futebol do mundo. Não temos. Então, pode ter certeza de que a nossa arbitragem também faz parte das melhores do mundo. Desde o nosso processo de formação, somos forjados a lidar com tudo isso. Que ele reclamou. Que ele falou que se os árbitros são ruins, se são questionados, ele critica muito, que ele diz que jogadores, treinadores, eles prejudicam o árbitro no Brasil. Porque eles pressionam muito, porque eles reclamam muito, porque eles xingam. É verdade. E ele diz que eles atrapalham o desempenho da arbitragem no futebol brasileiro. Ele tem razão nisso, mas isso não significa que a arbitragem brasileira seja boa. Isso é uma outra questão. Coisas distintas, Eu queria fazer uma ressalva pro Jean-Pierre. Esse cara teria uma arbitragem nota 10 de novo. De novo ontem. Ontem eu estava no jogo e eu fiz um jogo do Corinthians com você. Foi. Esse rapaz teve 2 arbitragens seguidas, 10. Ontem ele só não tomou 10 porque ele foi na onda do VAR. Sim. Só por isso ele não tomou 10. E a culpa é dele. A culpa é dele. Porque ele teve chance de checar. Porque a arbitragem dele estava sendo nota 10. Percebam esse Jean-Pierre e o que o jogo está correndo. Foi Corinthians e Botafogo. Isso, percebam o que o jogo está correndo com esse árbitro. Nossa Senhora, ele está tendo arbitragem fantástica. O jogo correu muito Corinthians e Botafogo. Não dá qualquer faltinha, vambora, siga. Ontem a mesma coisa, não estava errando em nada. E não errou na hora do pênalti. Por quê? Porque ele não deu o pênalti. Ele mandou seguir, ele não deu. Aí eu perguntei pro Piperno, que era o comentarista nosso, o Piperno falou, olha, não foi pênalti. E o Piperno tem uma tendência verde e branca, né? Só que na hora do vamos ver, ele não tem tendência nenhuma, e ele foi extremamente, o que ele é sempre, um brilhante comentarista, falou, não foi pênalti, Nilson. Que lá da cabine você não tem condição de saber se foi ou não. Aí o Jean-Pierre, que estava tomando 10 de novo ontem, foi na onda do VAR. Pô, ele vai lá checar, aí que ele errou, ele teve tempo de checar, checou e foi na conversa dos caras do VAR. Deveria falar, ó, vocês estão errados, amigo. O cara tá com o braço para trás, não foi pênalti coisa nenhuma. Claro que não iria interferir no resultado. Palmeiras passou o trator para cima do Goiás. Palmeiras é um abismo a diferença técnica do misto do Palmeiras com o Goiás. Ia ganhar de qualquer jeito. Mas o árbitro, que poderia ter 10... em razão de aceitar uma orientação do VAR, acabou se complicando, dando um pênalti que não existiu. Essa coisa, juntando tudo. Mas percebam ele, viu, Bruno? Esse cara tá fazendo... Ele, bem mesmo. Ele deixa o jogo correr mais. Muito bem. Ele deixa o jogo correr, ele não marca tantas faltas quanto normalmente marcam aqui, isso é verdade, mas errou feio é uma coisa, esse lance de mão é preocupante porque eles marcam toda hora para qualquer um. Então, ontem marcaram pro Palmeiras, amanhã pode marcar contra o Palmeiras, é um desconhecimento mesmo de regras e orientações. Esse negócio de movimento, de abrir espaço no corpo, de movimento natural, antinatural, são orientações para que o árbitro interprete o lance. Se houve a intenção de colocar a mão na bola ou não. Esse lance que o Mauro falou do Atlético Paranaense Estudiantes, eu comentei esse jogo aqui, eu falei que não foi pênalti, porque quando o cara faz um movimento para fechar o braço, fica claro que ele não quer colocar a mão na bola, por isso que foi cancelado. E sobre a entrevista do Daronco, né, quando você... Pode ser que publicamente ele fale de uma maneira mais exaltada e internamente não, mas eu acho que eles pensam mais ou menos isso mesmo. Pode ter algum exagero na declaração pública, mas eu acho que eles pensam mesmo que a arbitragem não é tão ruim quanto todo mundo acha, não é só jornalista, jogador, técnico, todo mundo. A arbitragem é ruim. Isso é um fato, porque tem muito erro toda a rodada. Isso são fatos. E quando você ouve isso de um dos principais árbitros brasileiros, é um árbitro FIFA, aí você pode gostar ou não, mas ele apita jogos importantes, você vê que não há um trabalho, uma autocrítica e um trabalho para melhorar. Peraí, tá ruim. Que a primeira coisa para melhorar alguma coisa, qualquer coisa que seja, a primeira atitude, assim, é você admitir, não, alguma coisa precisa melhorar, que tá ruim. Se o cara acha que tá tudo maravilhoso, então você imagina que não tá sendo feito nada para melhorar. Aí eu não sei, né? Aí você imagina que a opinião do chefe dele, que é o CNM não falou, foi o Daronco,
Mas se o Daronco publicamente Mas o CNM diz que tá fala tudo também, bem, na matéria, ele fala também. Ele fala que tá tudo certo, ele fala que tá tudo Não, bonito, ele mostra como é a preparação, ele É. mostrando a preparação dos árbitros, Sim. aí tá mostrando o Tava ele treinamento. falar que ia ser e todo contra, mundo né? fala que não é profissional. Eu tava vendo lá, era um treinamento. Eles é um são treinamento profissionais. dos árbitros. Eles são É profissionais. profissional. Eles não têm uma garantia mínima de renda e isso faz com que muitos deles aleguem, e é natural Tem que ter que assim seja, alternativo. que tem que ter uma outra atividade. Mas a partir do momento que você recebe um dinheiro para executar uma tarefa, você é um profissional. Ponto. Ora, vamos imaginar o seguinte, o cara é um marceneiro. Né? Aí ele trabalha de repente em alguma outra coisa, mas ele sabe trabalhar com marcenaria. Aí quando tem uma hora vaga, um fim de semana, no feriado, ele pega uns trabalhinhos para fazer. Ele recebeu, ele é amador profissional, ele é profissional. Se ele vai na tua casa fazer um trabalho, você vai cobrar dele, é um trabalho profissional. Ah, não, mas ele trabalha durante a semana na farmácia, não importa onde ele trabalha. Ele quando entra na sua casa para montar um móvel, uma estante, alguma coisa, ele é um profissional, ele ganha para isso. Se esse árbitro é funcionário público, policial, militar, professor de faculdade, de escola, sei lá o quê, ele, quando recebe para apitar um jogo, ele é profissional, claro que é profissional. Agora, a questão é que a CBF não quer garantir a eles uma renda mínima, que seria um salário, para que eles se dediquem só a isso. E aí, o que acontece? Muitos, inclusive, se dedicam só a isso. E dependem. Aí eles ficam até meio vulneráveis, porque se o cara erra e é vetado, e entra na geladeira, ele não recebe. Aí vive do quê? Esse que é o problema. Então a discussão, quando fala que tem que profissionalizar, está errada. Tem que regulamentar de uma maneira que eles tenham um salário mínimo X, para que eles possam viver e vão ganhar mais à medida que jogam, porque apitam bem. Apita bem a escalada mais vezes, ganha mais. Simples assim. Mas a CBF não quer isso, porque seria muito caro, né? Imagina todos os árbitros do país ganhando pelo salário mínimo. um salário mínimo que não é o salário mínimo brasileiro. Não, salário um fixo, piso, né? um Um piso fixo salarial ali por mês, que desse para o cara ter uma vida digna. Eu não apitei jogo nenhum, fiquei na geladeira, mas eu consigo pagar minhas contas, né? Apitei bem, apitei vários jogos, opa, esse mês eu vou ganhar mais. Como é um vendedor que ganha uma comissão, seria mais ou menos assim. Um prêmio pelo bom desempenho. A gente vai para um break rápido só na rádio Jovem Pan. Seguimos na TV com uma baita audiência. Muito obrigado. E no YouTube. Bom, a gente segue. E o negócio é o seguinte, o que eu vi nessa reportagem também que me incomoda muito, Vamp, Bruno, é o vitimismo da arbitragem. Isso me irrita demais, porque o negócio é o seguinte, quando uma pessoa vai ser árbitro ou árbitra de futebol, eles sabem que eles vão ser questionados, que eles vão ser cobrados, que eles vão ser xingados. A mesma coisa, a gente tá aqui. Como a gente é xingado no chat? Aí eu vou gaguejar, eu vou falar besteira, eu vou falar que a culpa é que eu tô recebendo uma pressão do chat. Não, eu não vou falar. Se a gente tá aqui, é porque a gente tem que saber lidar com pressão. É vitrine. Aí vai. Aí o Daronco fala que a culpa é da pressão dos treinadores, a culpa é da pressão dos jogadores. Aí vai a árbitra mulher. Aí vem uma imagem toda bonita no rosto da mulher, girando em torno. Ah, eu sou muito ofendida às vezes como mulher. Tudo bem. Ela é uma árbitra, ela sabe que ela vai ser ofendida. Eu acho que a reportagem, eles tinham que falar mais por que eles erram tanto. E não ficarem se vitimizando o tempo inteiro, Vamp. Porque árbitro adora se vitimizar. Mas eles têm que fazer o trabalho deles bem feito. Sendo xingado ou não, sendo criticado ou não. Que é uma coisa que quem escolhe uma profissão que você é vitrine, você tem que estar acostumado com cobrança. Principalmente aqui no Brasil, né? A gente sabe que não é da agora, né? O cara até em racha que a gente joga baba, sei lá, pelado, os árbitros já são xingados, né? E a mãe de árbitro a gente até brinca, é a mais xingada do mundo. A mãe dos árbitros são a mais xingada do mundo. Agora, é assim, publicamente, né? Você vê... Isso, trabalhando agora com moda, eu não prestava atenção em arbitragem. De fato. Um é outro, quando tinha aí... Mas eu comecei a observar, por exemplo, o Wilton. Ele pegou o jogo do Corinthians contra o Avaí e Corinthians no sábado, e você vê aquela pressão de todo lado dos jogadores, mas ele é o árbitro que vai para a Copa do Mundo, os caras olham com um jeito diferente. O Vladimir, goleiro do Avaí mesmo, então, questionando pra caramba, ele já sentou logo o amarelo, sai da frente, os caras sabem que é. Os árbitros FIFA, então, são mais respeitados ainda. Você vê que quando tem qualquer probleminha, os clubes falam, não, bota o nosso... Por que pro jogo de A vai um árbitro que não é FIFA e o outro vem um árbitro que é FIFA? Tem essa discussão tudo, né? E os atletas sabem também que são os árbitros que têm um pulso mais firme, os que conversam muito. Isso tudo faz tudo parte Quem do é banana? sabe tudo. Os jogadores mesmo já se preocupam. Quando eu jogava, falavam assim, quem vai ser o árbitro de hoje pro clássico? Pô, esse aqui não dá não, esse aqui, se for falar com ele... Ele vai dar cartão. Não, esse aqui não, esse aqui conversa muito, dá muita falta. Os jogadores sabem também. E os dirigentes principalmente, que às vezes botam também, pedem pra escalar, né? Eu nunca acreditei nesse negócio do sorteio, que nem
fazia aí. O modo que fala, né? O perfil do jogador. Não pode ser esse, mas. Não pode ser o Vampeta, mas vem o Nilson, que é o mesmo perfil do. Você põe dois caras parecidos. Igual, árbitro caseiro, árbitro que não se intimida apitando contra determinado time da casa. E é uma vitimização que irrita, né? Vitimização e corporativismo, que o Mauro sempre fala. Que a central do apito sempre tenta defender, eles sempre tentam se vitimizar. Cara, o cara que vai virar árbitro, a mulher que vai virar árbitro, ela sabe que ele vai ser xingado, que ele vai ser questionado. Chega também de ficar se vitimizando. Explica os erros. Fala, ó, os erros são esses, a gente tem que corrigir isso. Porque fica uma vitimização chata sempre. Sempre que tem matéria de arbitragem. O árbitro ele tem que ser técnico, vai lá. Estamos de volta, hein? De volta à rádio, então estamos na rádio, na TV e no YouTube. Diz, Bruno. Então, eu acho que o árbitro, tanto o que apita quanto o que comenta que foi um ex-árbitro, ele tem que ser o mais discreto possível, o mais técnico possível. Porque aqui fica aquela coisa sempre, assim, parece que o árbitro, ele é uma figura do jogo tão importante quanto os atletas e não é. Então ele tinha que ser uma preocupação mais técnica, né? Os árbitros, tá tendo muito erro de arbitragem. A discussão tinha que ser entre eles ali. Por que a gente está errando? Essa regra de mão na bola, como é que a gente tem que interpretar? Uma coisa mais objetiva, direta, né? Não essa coisa de, porque isso é aquilo, é difícil, é técnico o negócio. O árbitro, para mim, para que é? O que pode ser interessante num ex-árbitro comentando um jogo? Ele explicar a regra, explicar a parte técnica da arbitragem. Não exatamente isso aqui, defender, ou eu já falei várias vezes, o Arnaldo César Coelho, que acho que foi o primeiro com mais sucesso que comentou a arbitragem em televisão, ele falava muito assim, o jogo difícil, o árbitro tem que controlar. Eu ouvi várias transmissões, um jogo clássico, assim, uma final. Os primeiros 10 minutos ele tem que controlar o jogo, tem que parar. Isso aí dá ao árbitro uma importância que ele não tem. O Arnaldo falava isso porque com certeza era a cultura inserida na área dele de arbitragem. Ele usava e todos acho que usavam, era uma cultura da arbitragem. Então ele falava uma coisa olhando o lado do árbitro como se o árbitro fosse tão importante quanto o jogo. Ou seja, eu posso até deixar o jogo mais travado, chato, não deixar o jogo correr, desde que facilite o meu trabalho. E o árbitro não tem essa importância. O árbitro não tem que facilitar o trabalho dele. Ele não tem que, muito menos, atrapalhar o jogo a ponto de atrapalhar o jogo para facilitar a vida dele. Não, ele tem que cumprir a regra e pronto. Como eu até citei ontem no Canelada, vieram 2 árbitros argentinos apitar Corinthians e Flamengo e Palmeiras e Galo. A gente nem lembra o nome deles, que é o certo. Não tem que lembrar quem é. O cara veio aqui, fez o trabalho dele e acabou. Ninguém lembra que é o nome, quem era aquele, quem era o outro. E espero que semana que vem seja a mesma coisa, porque os caras vêm cumprir a regra. Eles não vêm participar do jogo como se fosse um jogador. Esse corporativismo que você falou, ele pode até existir na central do apito. Porque o cara está aposentado, analisando o outro que está lá arbitrando. Mas é uma classe tremendamente desunida. Um torce contra o outro e torce para errar. Tomara que erre. Mas aí quase toda a profissão. Mas a arbitragem é essa. Não, tem gente que torce pra eu ficar gago. Aí antes eu jogo sal no telhado, eu jogo sal. Eu falo lá com os meus amigos, em João, entendeu? Mas que torce, fique gago, perca a voz. Eu sei disso. Mas a arbitragem é uma classe tremendamente desunida. Mas muito desunida. Os caras torcem mesmo. Tomara que ele vá mal, tomara que ele erre, tomara que se ferre, tomara que tenha um jogo extremamente ruim. Aí quando vai para a central do apito, cai nisso que você falou, no corporativismo, que é árbitro aposentado analisando aquele que está arbitrando. Então, é uma desunião muito grande. É evidente que esse problema de arbitragem não é de hoje. Quando os caras falam, porque há 2 décadas passadas nós tínhamos grandes... A conversa mole. Se tivesse o mesmo número de câmeras mostrando, sim, evidenciaria o quanto de erro nós teríamos. Concorda, Mauro? Quanto erros nós teríamos. Porque o do Cid não errava. Eu até de matemática. É matemática. Armando Marques, na final de 73, errou matemática. Matemática, da cobrança do pênalti. Português, foi embora correndo do vestiário, foi embora para não ter mais o jogo, sabe dessa história, claro, né? Então, o português, o Otto falou, ônibus, vambora. Meu primo era goleiro da Portuguesa. Toma banho em casa, vambora todo mundo. O Zecão era meu primo, goleiro da Portuguesa. E o Zecão fala, o senhor Otto chegou desesperado, mandando a gente subir no ônibus e vazar. Então tem erros demais. Os grandes árbitros do passado, Armando Marques errou uma barbaridade. É que hoje, com 800 câmeras, evidencia muito mais o erro de arbitragem. Não, mas evidencia e é mais absurdo. Mas o nosso árbitro... Você errar com o VAR...
É você ser burro. É burro. Você errar tendo a imagem é burrice. Isso que o Bruno falou é verdade. O nosso árbitro, ele não quer ser um participante do evento ali, não. Ele quer, às vezes, ser mais importante que o atleta. Ele quer ser o protagonista. E não é. O cara tem que fazer o que os argentinos fizeram mesmo. Vem aqui, faz o trabalho dele, pega a malinha, vai para o aeroporto e área. É isso que tem que ser. Se o cara não quiser ser o protagonista, sabe, mostrar bíceps, mostrar tríceps, fazer gestos e não sei o quê, pode ver, o cara quer ser o protagonista. Às vezes, pra dar um cartão, ele chama o cara, mete o dedo na cara. O Daronco chama o Hulk pra ver quem é mais forte. Você viu? Tem várias fotos dele cara a cara com o Hulk ali pra ver quem é o mais forte, porque ele sabe que a câmera tá ali. Outra coisa, eu falo muito nas transmissões, isso que a gente tá tão rodado disso que a gente percebe. Você pode perceber, o árbitro jamais termina, pode passar 48, 3 além do acréscimo ali, e o goleiro tá com a bola no pé e não termina no goleiro. Ele vai até o centro, por quê? Porque no centro ele sabe que a câmera vai nele, né? Para ele poder terminar o jogo. Ele se sente protagonista do evento. Então, não deveria ser assim. Esse é um grande erro de arbitragem. E no sábado, o Ramon Abate apitou São Paulo e Flamengo. E foi uma arbitragem discreta, né? A gente não viu polêmicas e tal. Bem. Eu observei um detalhe. A central do apito só foi acionada na transmissão do pay-per-view aos 35 minutos de jogo. E por generosidade do ótimo narrador Milton Leite, né? Que foi generoso porque chamou lá o Sandro Ritt para falar, porque ele não tinha participado. E eu achei ótimo. Isso também entra um pouco também na conduta de quem narra o jogo. Se o narrador chamar a central do apito por causa de lateral, o cara vai falar o tempo todo, porque eles gostam desse protagonismo, também é o microfone. E o que eu falo sempre, o comentarista de arbitragem, ele tem que ser um acessório, com todo respeito. Ou seja, ele é que nem o pneu, é o step do carro. Ninguém para o carro no meio da estrada e fala, agora eu vou colocar o step no lugar do pneu dianteiro direito. Porque eu quero ver o step rodar. Não, você só coloca o step quando você precisa dele. O comentarista de arbitragem é um step, ele fica ali. Pintou uma dúvida? Opa, por favor. Não, essa jogada aí é assim, assada, a regra diz isso, a recomendação atual é aquela outra. Tirar dúvidas. Em alguns jogos, eles nem têm que participar. Essa coisa, foi falta. Você está vendo que foi falta. Para que chamar? Chama o comentarista para dar uma opinião, chama o repórter para dar uma informação. Então, quando as transmissões de futebol chamam a todo instante o comentarista de arbitragem, também colocam sobre esses personagens um holofote que eles não merecem, porque eles são coadjuvantes. Ninguém liga uma televisão, um computador ou celular para assistir uma partida de futebol para saber a opinião do comentarista de arbitragem. O cara quer ver o jogo e acompanhar o trabalho dos profissionais que vão, especialmente o narrador, que é quem transmite, quem relata o que está acontecendo. E o comentarista entra ali para dar um apoio, para fazer uma observação, o repórter traz as informações. Assim funciona uma transmissão. Quando você coloca todo instante o comentarista de arbitragem, a exemplo do que acontecia nos tempos em que eles apitavam e queriam um protagonismo, muitos deles, o cara também quer o protagonismo. E ele não para de falar. Aí tem aqueles comentários, gosto do estilo desse árbitro porque ele apita assim, assado, que se dane, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber disso. Eu duvido que alguém vá estar agora, por exemplo, num café, depois do almoço, ou tomando um chopinho no final da tarde, discutindo mais o estilo daquele árbitro, hein? Como ele corre lateralmente buscando a melhor visão da jogada. Ninguém está ligando para isso. Ninguém interessa, eles são coadjuvantes mesmo. E tem que ser assim tratados. E cumprindo bem o papel de coadjuvantes em campo ou ao microfone, eles vão colaborar com o futebol. Sábado, isso me chamou a atenção. Porque quando o Milton Leite chamou a central do apito, foi assim, para mostrar que o cara estava lá, porque ele ia passar o primeiro tempo sem falar nada. E poderia ter ficado. Não faria a menor diferença, até porque o próprio lance em que ele fez a primeira intervenção foi um lance absolutamente banal, sem nenhuma necessidade, não sei nem se alguém pediu, chama lá o comentarista de arbitragem, porque o cara está encostado ali. Então acho que tem todo um contexto que precisa ser mais discutido, sabe? O Bruno fala muito sobre isso, essa questão do protagonismo que é dado a esses profissionais que, na verdade, eles não têm que ser protagonistas. E de não assumir erro, né, Mauro? Não, porque a matéria foi constrangedora. Eu não vi a matéria, mas pelo seu relato, eu fico aqui pensando, alguém questionou na matéria sobre esse ponto que a gente abordou há pouco, da falta de uma segurança profissional para esses caras? Ou seja, olha, no mínimo um árbitro FIFA ganha X por mês, o árbitro classe X ganha Y de salário, para o cara falar, olha, agora eu vou trabalhar só com arbitragem, porque ele tem que manter a forma física, ele tem que treinar, ele não pode comer qualquer coisa. Não, isso não foi abordado, né? De valor, esse é um ponto fundamental, porque os caras têm que ter certos cuidados. Imagina, o árbitro não pode chegar no final de semana que ele não está apitando jogo nenhum, ir para um churrasco, encher a pança, comer pra caramba. Não, ele tem que manter o peso, ele tem que estar fininho, ele tem que correr, tem que acompanhar, ele faz testes rigorosíssimos no começo da temporada. Isso demanda um cuidado com o corpo e na sua rotina que é tremendo, né?
E aí o cara não tem um salário mínimo que eu falo, um piso salarial que garanta a ele nada, amanhã ele apita mal um jogo, por infelicidade que seja. O cara pode ser até um bom profissional. Apitou mal um jogo, ou não tem, digamos assim, muito prestígio porque ele ainda está no estágio inicial da carreira. Pegou uma geladeira, um mês sem apitar. Vive do quê? Ele tem que ter outra atividade. Então essa deveria ser uma discussão. Ao invés de vitimização, eu poderia aproveitar essa enorme janela aí dessa matéria na TV Globo para pedir, reivindicar uma situação mais segura do ponto de vista profissional. Mas isso significaria o quê? Questionar a CBF. Isso eles não vão fazer, dificilmente vão fazer. E no caso dos árbitros menores, eu até entendo, mas esses que já são mais fortões, não só fisicamente, mas com muita visibilidade, esses talvez tenham voz. E a central do apito poderia também defendê-los nesse sentido. E tinha muito isso também, de mostrar o trabalho, o CNM gritando dentro do campo, mais próximo do lance, tem que estar em cima do lance. Era muito também para tentar mostrar, defender a arbitragem. Trabalhando. Que eles fazem um trabalho, que tem uma tentativa para melhora e muita vitimização também, que aí eu acho meio constrangedor ficar vitimizando o tempo todo. Sim, porque isso é inerente à atividade deles, né? A gente até entende que deve ser muito desagradável você estar ali sendo xingado, mas como você vai mudar isso, né? Tem que desenvolver uma capacidade de neutralizar isso. Como um jogador também tem que fazer, né? A capacidade de chegar no campo do adversário. A gente, Mauro, por a gente exemplo, é espancado, volta e meia no chat e a gente pegar um aqui. exemplo. O cara que melhor faz isso hoje, fora quando ele entra na pilha, mas quando ele tá calminho, acho que ninguém faz melhor isso que o Gabigol hoje no futebol brasileiro. O que ele se alimenta da vaia do adversário é um negócio tremendo, tipo o Romário. Né? E ele irrita profundamente. Sábado que ele faz? Ele entra, ele faz o gol, ele imita o Reinaldo, que comemorou um gol de pênalti contra o Flamengo também, dando assim com a perninha assim, faz igualzinho. Quer dizer, ele é rancoroso, ele não esqueceu. Ele fez a mesma comemoração, correu na direção de estava a torcida de São Paulo. Tem vídeos, inclusive, na rede social, feitos por torcedores de São Paulo, xingando ele. Tipo, pô, logo esse cara foi fazer o gol. Os caras ficam com raiva. E o torcedor do time dele, no caso do Flamengo, adora isso. Aí acaba o jogo, parece que foi a final de campeonato. Ele tira a camisa e vai lá na torcida do Flamengo. E fica girando a camisa, o Vidal vem junto e comemora como se fosse um título. Irrita mais ainda o adversário. A torcida do time dele, lógico, adora, cada vez mais. Isso é saber utilizar a vaia contra si para você jogar melhor. Jogar com mais confiança. É difícil. Eu, se eu fosse jogador, acho que eu não teria essa capacidade. Eu ia ficar bem irritado. Mas ele fica ali, neutraliza isso. O árbitro tem que ter essa capacidade. É difícil, claro, depois ter um trabalho psicológico, mas não adianta você falar, nós somos vaiados. Infelizmente é assim que funciona. Porque no Twitter você bloqueia, né? Você realmente é lógico, eu nem tomo conhecimento. Vou perder meu tempo lendo Zé Mané. Você fala A, o cara entende B. Boa, você escreve C, o cara entende Z. Analfabetismo funcional, dificuldade de entender, má vontade. Eu procuro me comunicar com as pessoas civilizadas e minimamente inteligentes. Eu não trabalho para gente burra. Eu trabalho pensando em gente inteligente, ou que quer desenvolver o intelecto minimamente. Eu me esforço para isso todos os dias. É minha obrigação como jornalista, sério. A rede social é via de mão dupla. Então, se você quer ter contato, você tem que ter educação. Agora, se você não tem educação, você está ali só para ameaçar, encher o saco, xingar, vai xingar a vovozinha. Aí quando você usa os filtros, o cara fica ali falando sozinho. É sensacional que ele fala sozinho. Eu não vejo rigorosamente nada, não tenho o menor conhecimento, estão perdendo tempo. Que nem o chat que você falou. Você acha que eu perco meu tempo olhando pro chat? Nem amarrado. Pode falar à vontade. Eu tenho que ler pra gente acompanhar. Não, você tem que ler. Mas é eu aquilo não. que a gente sabe lidar. Mas tem que meter o bloco. E quando eu tenho que ler, quando eu tô fazendo alguma live no meu canal no YouTube, apareceu a mala, já toma logo um bloco automático. No YouTube também é bloqueado. É fácil. O Mauro tem muito mais seguidor que eu, mas também eu bloqueio na hora. Ontem foram 2, por causa desse negócio do Palmeiras. Ontem apareceu no Instagram 2 já na hora, nem respondo. Tchau, eu faço melhor. Quando eu sei que é uma postagem polêmica, eu nem olho os comentários. Eu também não olho. Mas às vezes alguns passam ali por alguma razão, né? E aí você dá um bloquezinho básico ali e a vida segue. E às muito vezes mais até tranquilo. preventivo. Você vê o cara falando uma coisa absurda para outro profissional, é melhor bloquear esse aqui antes que venha me encher a paciência. Também tem um bloco preventivo também. Mas é isso. Então o árbitro brasileiro ele tem que estar acostumado com isso. E chega de se vitimizar. Eu acho que agora tem que explicar. Somos ruins por quê? Por que a arbitragem no Brasil é horrorosa? E não falar que a arbitragem do Brasil é uma das melhores do mundo. Não é verdade. E ficar se vitimizando. É uma vitimização chata, onde eles têm que se preparar em vez de ficar se vitimizando.